Meu nome é Jaime Sandel e hoje eu vou falar sobre por que o Karatê não é mais uma luta respeitada. Nas décadas de 60 e 70, o Karatê explodiu no Brasil e no mundo. Aqui no Brasil, teve o surgimento da geração de ouro. Nomes como Hugo Arrigoni, Ronaldo Carlos, Vitor Hugo, Paulo Góes, Enio Vesuli, Robson Maciel, a família Caribé, Jacaré, Sensei Jacaré, do Rio Grande do Norte, e tantos outros lutadores que fizeram com que o Brasil fosse respeitado internacionalmente. Esses eram lutadores fantásticos e, por isso, com méritos, receberam o apelido de geração de ouro. Na época deles, o Karatê era uma das lutas mais respeitadas que existia no Brasil e no mundo. Você ser faixa preta de Karatê fazia com que você fosse temido nas ruas. Os campeões de Karatê eram celebridades. Sensei Watanabe uma vez falou para mim que quando ele foi campeão mundial e ele voltou para o Brasil, ele falou: Jaime, éramos eu, Zico e Éder Joffre, éramos os ídolos da época. Ele foi tratado como uma celebridade e com todos os méritos. Foi o nosso primeiro campeão mundial, não só brasileiro, o primeiro campeão mundial da história. E o que aconteceu de lá para cá? Infelizmente, isso eu falo com dor no coração porque eu sou apaixonado por Karatê. O Karatê hoje não é mais tão respeitado quanto era nessa época. Não adianta a gente negar os fatos, não é mesmo. Eu que transito e transitei durante muitos anos no meio da luta profissional, no MMA de altíssimo nível, percebi isso. Toda vez que eu chegava para treinar o Vitor Belfort, lá fora, eu era visto com muita desconfiança. Depois eu fazia amizade com os profissionais de wrestling, de jiu-jitsu, de boxe, de muay thai, de karatê kyokushin, e eles então se abriam para mim e falavam: Jaime, poxa, quando você chegou, a gente torceu o nariz, falou: pô, esse cara do karatê Shotokan está fazendo aqui. Por que será que aconteceu isso? Como é que a gente saiu de ser uma luta tão forte, de ter esses homens que eu falei, que eu citei anteriormente, que eram temidos, que eram grandes lutadores, para de repente a gente se transformar numa luta considerada por muitos como fraca? Por quê? Será que é culpa dos outros? Está todo mundo errado de achar isso da gente? Olha, na minha opinião, a resposta é simples. Nós somos considerados uma luta fraca por causa das divisões. Como eu disse antes, essa geração de ouro era da época que o Karatê era um só. Quando tinha um campeão carioca, era o campeão carioca de Karatê. Quando tinha um campeão brasileiro, era o campeão brasileiro. Sensei Watanabe foi o campeão mundial de Karatê. Hoje em dia, você tem um campeão brasileiro, um campeão carioca, um campeão mundial. Existem tantas federações e organizações que ninguém mais sabe qual é o valor que tem você falar: sou campeão brasileiro. Se naquele mesmo ano tem 10, 15, 20, 30 campeões brasileiros. Isso se deu pela criação de várias outras modalidades, o que é muito interessante. Na época dele só existia kata e comitê, e depois foram criadas outras modalidades. Isso é muito positivo, mas o problema foi a divisão das organizações de karatê. Voltando para a época da geração de ouro, naquela época você, para pegar uma faixa preta, você tinha que passar pelo banco de Arramaçô. Era muito difícil. E hoje em dia, a gente tem que ser sincero em dizer que não é difícil você pegar uma faixa preta de karatê. Pode ser difícil na federação A, na federação B, na federação C. Mas em outras federações é mais fácil. E eu não estou aqui apontando o dedo dizendo que uma organização é melhor do que a outra. Eu estou dizendo que a desorganização, a divisão, faz com que não haja mais controle. E aí entra em cena o enfraquecimento da arte marcial. Porque se antes, para pegar uma faixa preta e para ser campeão você tinha que ser um lutador top, hoje não é mais verdade. Se você não consegue numa federação, você tenta em outra, tenta em outra, tenta em outra, até você encontrar uma que, se você pagar, você vai conseguir a sua faixa preta. Você tenta ser campeão em uma, em outra, não conseguiu, de repente você vai encontrar uma federação mais fraca, onde você vai conseguir ser campeão.
Eu sei de casos de lutadores que eu já presenciei lutando fracos, fraquíssimos, que sumiram e tempos depois apareceram apregoando serem vice-campeões mundiais, campeões brasileiros, porque foram numa outra federação, uma federação desconhecida por mim. Então, óbvio que isso enfraqueceu muito a nossa arte marcial. E a mídia perdeu o interesse. Porque qual o interesse que a mídia vai ter de cobrir uma arte que ela recebe a informação que vai no Campeonato Brasileiro, aí chega lá a mídia para cobrir, só que no mesmo fim de semana está tendo um outro Campeonato Brasileiro em outro estado, no fim de semana seguinte vai ter um, no fim de semana passado teve outro. Ela perde o interesse, ela fala, olha, isso não tem credibilidade. Imagina se fosse assim nas Olimpíadas. Tem as Olimpíadas, aí tem as Olimpíadas B, as Olimpíadas C, as Olimpíadas de não sei que federação, de qual federação. No final você tem, em vez de um campeão olímpico de boxe, ou de natação, ou de corrida, você tem 30. Obviamente, aquilo ali vai perder o valor. Então isso corroeu demais a imagem do Karatê ao longo das últimas décadas. Isso é muito triste para mim, mas é a verdade. Eu tenho uma ponta de esperança ainda que a gente consiga se unir, já que esse caminho da divisão só trouxe isso, enfraquecimento, lutadores fantásticos que nunca vão se enfrentar, que nunca às vezes nem se conhecem. Você tem às vezes grandes campeões de uma federação que você conversa com um praticante de karatê e ele nunca ouviu falar. Você tem grandes mestres que o praticante da outra federação nunca ouviu falar e não tem o menor interesse de conhecer. Então, gente, que fique claro, a divisão só traz coisa ruim. Eu tenho um sonho, pode ser que eu seja ingênuo, mas eu tenho um sonho de um dia ver esse caminho sendo feito ao contrário. As pessoas comecem a se unir, que isso parta de repente de trás para frente, ou seja, dos praticantes se interessarem pelas competições uns dos outros e quererem conhecer e valorizar. Eu, por exemplo, sou do Karatê tradicional e da JKA. Mas eu reconheço o valor em vários grandes lutadores de outras organizações. Isso me dá mais tristeza ainda. Falar, poxa, eu nunca tive a chance de lutar com aquele grande lutador ali que é da WKF. Ou com aquele outro grande lutador que é da JKS. Por quê? Porque é tudo separado. Então, é um sonho que eu tenho. Quem sabe um dia não seja feito um caminho contrário e esse monte de organizações fragmentadas volte a se unir aos poucos, para que a gente volte a ser uma arte marcial como a gente merece ser, porque o Karatê merece respeito. Mas para que a gente conquiste o respeito dos outros, principalmente de lutadores de outras artes marciais, a gente precisa unificar o nosso Karatê e cuidar do nosso dever de casa. Os